Voltamos a apresentar Nossa Terra, Nossa Gente. Existem dois tipos de diabetes, a do tipo 1 e a do tipo 2. A diabetes do tipo 2 é a mais grave e a mais comum também em crianças e adolescentes. Se não diagnosticada e tratada, a doença pode sim levar a criança a óbito. Após achar estranho as noites de insônia, o emagrecimento espontâneo, a sede não saciada, Raquel levou Vitor ao posto de saúde e logo foi detectado a causa dos sintomas. O garoto sofre de diabetes do tipo 1. A princípio, a enfermeira achou que seria só por conta da idade, por isso ele estava perdendo peso, mas aí eu disse para ela que tinha algo errado com ele, por conta do peso que ele estava perdendo e fazendo muito xixi. Isso me deixou assim incomodada e eu acabei procurando a médica. E quando eu entrei na sala da médica, o primeiro exame que ela mandou fazer foi um exame de glicemia do dedo dele. Então, quando ele fez esse exame, a maquinazinha acusou que ele estava HI, que no caso é acima de 600, né? E ela ficou tão assim que ela pediu para fazer 3 vezes o exame, né? E ele fez e ficou internado por 1 semana até ter uma recuperação e uma orientação para a gente como lidar com o problema, que é uma doença, mas assim, você pode conviver com ela normalmente. Conviver com a doença ainda é um desafio para o garoto de apenas 12 anos. É muito. Olhando as outras assim, comendo, aí eu não posso comer. Que dá até um desejo. Colégio é a mesma coisa, mas só que todo mundo sabe, mas ninguém faz nada comigo não. A médica explica que a doença ocorre quando há um aumento de açúcar no sangue, a glicose. Existem 2 tipos de diabetes, a do tipo 1 e a do tipo 2. No diabetes tipo 1, o paciente não produz insulina. Já no tipo 2, ele produz, mas em uma quantidade menor. O diabetes tipo 1 é a mais comum entre as crianças. As duas doenças têm em comum a glicose alta mantida por um longo tempo desenvolverem complicações, que inclui cegueira, doença renal, insuficiência renal, doenças cardíacas, doenças vasculares, enfim, todas essas que a gente já conhece. A diferença é que no diabetes tipo 2 existe uma destruição lenta do pâncreas e uma dificuldade da insulina que esse pâncreas produz de agir. Então, muitas vezes o paciente diabético tipo 2 tem uma insulina alta, mas essa insulina não consegue agir direito por conta da resistência à insulina. É uma doença lenta que vai se desenvolvendo lentamente, geralmente relacionada com o envelhecimento. Já o diabetes tipo 1 é uma doença em que o próprio organismo agride a célula do pâncreas que produz insulina, que a gente chama de célula beta, e ela é destruída, ela morre. Então, o paciente com diabetes tipo 1, ele não tem essa história arrastada, é uma história mais aguda, mais rápida, os sintomas começam, a célula é destruída e ele se torna dependente de insulina para estar vivo, da aplicação externa, das injeções de insulina para viver. Normalmente, o diabetes tipo 1 é bem mais comum na criança do que o diabetes tipo 2. Os casos aqui no Brasil de diabetes tipo 2 ainda são uma minoria. Antes, a maior incidência de diabetes tipo 1 era nos adolescentes. Hoje, crianças abaixo de 4 anos já têm o problema, o que, segundo a especialista, é um fator bastante preocupante. Ele está começando mais cedo, né? Antigamente, ele começava, a maioria dos pacientes desencadeava o diabetes no período ao redor da adolescência. Hoje em dia, a gente tem notado que crianças muito pequenas, né, algumas vezes até abaixo de 2 anos, têm desenvolvido diabetes mais frequente. Diabetes neonatal, uma coisa que era mais raro, né, o diabetes da primeira infância. Então, a gente tem que o pediatra tem que ficar cada vez mais atento para essas crianças menores, abaixo de 4 anos, né? Que antigamente eram mais raros o desenvolvimento de diabetes e elas têm aumentado, acontecido com mais frequência. Os pais precisam estar atentos aos sinais dados pelos pequenos. A glicose começa a subir, então a criança começa a ter sede, e ela bebe muita água, e ela urina muito, e mesmo ela comendo, tem muita fome, ela come bem, ela não consegue ganhar peso e até começa a emagrecer, a perder peso, porque pela falta da insulina, né, o que ela come não consegue ser absorvido, e vai todo embora pelo rim, né? Então,
uma das coisas que a gente vê, por exemplo, é uma criança que começa a ficar mais cansada, mais fraquinha, alteração de humor, e aí ela começa a urinar muito, e uma criança que volta a fazer xixi na cama, né, que não fazia antes, volta a fazer xixi na cama, e aí começa a urinar toda hora, beber muita água e começa a perder peso, apesar de estar sempre com fome, sempre com fome. Então, essa criança precisa ser avaliada rapidamente. O diabetes tipo 1 é uma doença que pode progredir muito rápido e levar até o coma e a morte da criança. Vômito, fazendo xixi direto, bebendo água, né, e provocando. Ela já está internada, só que ela veio com acompanhamento, né, para receber o material e saber como é que vai ficar, né. O tratamento tem um custo bem elevado, mas graças à Lei Federal 11.347 de 2006, a Jennifer e o Vitor e outros milhares de diabéticos podem controlar a doença com mais facilidade. Já que elas são dependentes de insulina, né, e aquilo que elas comem tem que ser, vamos dizer, organizado em função, a insulina tem que ser aplicada em função daquilo que ela come. Criança, quanto menor, mais difícil é a história da previsibilidade, não sei nem se existe essa palavra, do apetite. Então, às vezes, uma criança muito pequena, você se prepara para que ela coma X e ela prova e diz, não quero, não vou. E aí? Se você já aplicou insulina e a criança tem que comer, né? Então, e outra coisa, às vezes ela tem uma atividade irregular, a criança, num dia ela está quieta, no outro dia ela corre, brinca, e o exercício físico faz com que a glicemia baixe, o que é ótimo, né? Um ótimo tratamento para o diabetes. É uma atividade física, porém, ela precisa ser regular na criança. No Brasil, nos últimos 10 anos, a participação feminina no setor da construção civil cresceu 8%. Este é o tema do próximo bloco. Estamos apresentando Nossa Terra, Nossa Gente. Moderno Centro de Oftalmologia. Exames e diagnósticos de doenças oculares. Cirurgias de catarata por facoemulsificação segura e rápida recuperação. Referência na atenção aos portadores de glaucoma. Rede Bioclínica. Em Fortaleza, no Conjunto José Walter e em Messejana. E ainda, no Eusébio, Maranguape e Maracanaú, você tem uma bioclínica perto de você. Rede Bioclínica, referência em glaucoma e catarata. PABX 3033 2323. Lutar pela garantia de saúde ocular para todos e no combate ao glaucoma. Por qualificação urbana. Mobilizar para a cidadania. Capacitar o ser humano por uma sociedade justa para que todos possam ver um mundo melhor. Instituto Olhar. Avenida João Araújo Lima, 811 Altos, Conjunto José Walter. Fone 3291-3576.